O programa de hoje vai ser sobre eleições municipais. No episódio dessa semana do Greg News, dedicado às eleições municipais, o Gregório, como sempre, faz muitas piadas com diferentes níveis de sucesso. Desculpa. Eu tentei segurar, mas não consegui. Peço perdão, desculpa, meu Deus. Foi sem querer. Reclama do Bolsonaro. A gente tem falado muito sobre o Bolsonaro. Desenterra uns fatos engraçados. Mostra algumas imagens que são o mais puro suquinho de Brasil. Unanimidade, a Câmara aprovou a lei que cria a reserva da área para aeródromo de pousos de OVNI, também chamada de aeródromo interespacial. Em pouco tempo, Disco Porto caiu nas graças dos moradores da cidade. É bom, hein? É bom. E, claro, apresenta muitos argumentos a respeito da importância das eleições municipais e ele tá certíssimo. Mas tem um assunto em que o Gregório dá uma informação um pouco equivocada. Essa informação não contradiz o argumento dele de que as eleições municipais são muito importantes e a gente deveria levar elas mais a sério. Então, caro Greg, caso você esteja vendo isso, ou cara pessoa da equipe do Greg, caso você esteja vendo isso, ou então simplesmente você que está assistindo esse vídeo, eu vou contar para você uma coisa a respeito do orçamento participativo. Essa prática que consiste em ter uma aproximação maior entre a prefeitura e a população da cidade na hora de decidir como é que vai ser gasto o orçamento da cidade. Dessa forma, a população pode deixar mais claro quais são as suas prioridades, o que eles esperam, o que eles querem, o que eles consideram mais necessário. Enquanto a prefeitura, de preferência amparada por técnicos competentes, decide as formas mais eficientes de realizar essas coisas. É claro que muita gente adoraria simplificar, dizendo, não, é investir mais em saúde, é ter uma educação melhor. Agora, quando isso chega no escopo da prefeitura, as decisões são muito mais específicas do que melhorar a saúde, priorizar a educação. Você precisa saber qual escola está funcionando, qual rua precisa de uma obra, qual bairro precisa de um espaço de socialização. No vídeo, o Gregório fala sobre como esse sistema gerou bons resultados em muitos lugares em que foi implementado, sobretudo a partir de uma experiência francesa que foi muito bem sucedida, ficou bastante conhecida e influenciou várias outras prefeituras ao redor do mundo. No vídeo, o Gregório fala que essa prática foi inventada e desenvolvida aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Porto Alegre. E pouca gente sabe, mas a prefeita de Paris não teve essa ideia sozinha. Ela se inspirou num país de terceiro mundo, olha só, chamado Brasil. Sim, a política surgiu na prefeitura de Porto Alegre, em 89, com o Olívio Dutra. E depois se alastrou por diversas cidades brasileiras e, sobretudo, do exterior, como Paris, Barcelona, Bruxelas, Toronto. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho. A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela, cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado, é como se fosse uma Bíblia ou um anjo da guarda. Com o fim da ditadura militar no Brasil e a Constituição de 1988, o nosso país começa um processo de reabertura política. E o prefeito de Porto Alegre, que assume em 89, Olívio Dutra, implementa essa política na cidade. Tá, mas então, o que é que está errado no vídeo do Gregório? É fato, uma política que influenciou cidades do mundo inteiro tem as suas raízes aqui no Brasil, mas não é em Porto Alegre. Ao longo dos anos 80, várias cidades já vinham adotando práticas participativas. A maior campanha política que aconteceu nessa época, Diretas Já, ela mesma pode ser interpretada como uma forma do povo dizendo: olha, nós queremos participar da vida política do Brasil. As mudanças que aconteceram na Constituição de 88 facilitaram que essa participação política acontecesse e possibilitaram a experiência de Porto Alegre. Mas,
Embora Porto Alegre tenha sido a primeira cidade a usar o nome orçamento participativo e tenha sido a primeira capital a realizar essa prática, em uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, no meio da ditadura militar, a gente teve experiências radicais de orçamento participativo. E essa cidade se chama Lages. A espalha, meu Deus do céu. Tipo de piá. Louco, velho. Essa cidade, por ser uma cidade relativamente pequena, conseguiu implementar práticas que possivelmente em cidades maiores seriam barradas pela ditadura e pelos governos locais. A participação popular no orçamento, instituída de 78 a 82 na gestão do prefeito Dirceu Carneiro, trouxe inúmeras melhorias sociais na cidade, sobretudo no trabalho e na habitação. A médio e longo prazo, mesmo numa cidade pequena, as lideranças políticas tradicionais do Estado não permitiram que isso fosse muito longe. Usaram a sua força e a sua influência para boicotar tanto quanto possível a gestão da cidade. E quando chega o processo eleitoral, eles fazem uma campanha maciça com grandes investimentos para desmoralizar e mentir e inventar um monte de coisas a respeito dessa prefeitura, que eles chamavam de republiqueta marxista. Em 10 de julho de 1978, um membro devotado da oligarquia catarinense, Jorge Bornhausen, em depoimento ao Jornal de Santa Catarina, assinalou a necessidade de evitar o que intitulou de republiquetas marxistas, referindo-se a Lages. Itamar Aguiar, em seu estudo sobre as eleições de 1982 em Santa Catarina, apontou que as elites também não pouparam esforços para tentar vencer os pleitos municipais. Segundo ele, entendemos como nossa hipótese central o fato de que a ação coordenada dos setores da elite dominante estadual foi responsável pela derrota das oposições nas eleições de 1982. Enfim, a equipe do Dirceu Carneiro não é reeleita e começam a ser boicotados dentro da cidade. Muitos deles vão embora para onde? Para Porto Alegre, onde 11 anos depois é implementado o orçamento participativo. E por que isso é importante? Isso é importante porque grande parte dos brasileiros mora em cidades pequenas e acredita que, de alguma forma, por estar morando em uma cidade pequena, vai ter necessariamente uma participação irrelevante na vida política do país. Mas saber que um processo político que deu muito certo em capitais foi exportado para outros países e virou febre em vários lugares, com resultados excelentes, surgiu numa cidade pequena, no interior do Brasil, no meio de uma ditadura militar. Essa é uma evidência clara de que a ação política local pode reverberar e causar grandes consequências. O caso de Porto Alegre foi muito importante. Foi um salto qualitativo, envolveu a participação de vários intelectuais da academia, mas ele não apareceu do nada. Ele foi um desenvolvimento de ideias e práticas que já vinham acontecendo em cidades menores e foram progressivamente tomando os rumos que levaram até o caso de Porto Alegre. O orçamento participativo é uma construção essencialmente democrática. Ele veio de baixo para cima. Os movimentos sociais, populares, comunitários, já de muito tempo, antes de eu ser prefeito, levantavam essa questão: como é que é o orçamento? Além disso, isso é uma evidência de que a participação política, ou seja, você tomar parte da vida política da sua cidade, não só votar para que alguém te represente nisso, mas de fato participar dessa vida política, é algo considerado fundamental para a democracia, tanto de acordo com autores inclinados à esquerda, como o filósofo Norberto Bobbio. A falta de liberdade no nível ideológico se apresenta como conformismo de massa, no nível econômico como alienação do trabalho humano, inclusive do trabalho intelectual, no nível político como exclusão de qualquer participação no comando da sociedade. Tanto de acordo com autores inclinados mais à direita, como o sociólogo Larry Diamond. Para que instituições democráticas durem e serem dignas de durar, elas devem ouvir as vozes dos cidadãos e cidadãs, incorporar sua participação,
tolerar seus protestos, proteger suas liberdades e responder às suas necessidades. Tanto Bobbio quanto Diamond defendem que a parte institucional e representativa de uma democracia é só uma das partes que constitui o processo democrático, e que a participação da população nas políticas públicas é uma parte fundamental da democracia. Se você não pode ir no escritório do Bolsonaro, ficar pegando no pé dele e exigindo que ele faça as coisas, não se esqueça que você pode participar diretamente e ativamente da vida política da sua cidade. E que a implementação de uma ideia democrática numa cidade pequena, no interior do Brasil, no meio da ditadura, pode influenciar que décadas depois, grandes capitais com milhões de habitantes repensem a sua forma de fazer política. E isso não é pouca coisa.